Olá a todas e todos, estamos aqui para o segundo vídeo do nosso canal Aliteração. Eu sou Roman Lopes, um dos realizadores desse projeto. E se você não assistiu ao vídeo da semana passada, dá uma passadinha lá e assiste, ou depois que assistir a esse vídeo, ou antes, para você entender um pouquinho melhor qual é a nossa proposta. E se você assistiu ao vídeo da semana passada e está aqui de novo, é sinal que você se interessou pelo menos um pouco pelo nosso assunto, o que me deixa muito feliz. Bom, visitem o nosso blog, enfim, siga as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, né? Se inscreve no nosso canal. Vamos reforçar essa rede de reflexão sobre arte e literatura que é tão importante. No vídeo de hoje, como eu tinha dito na semana passada, nós vamos falar sobre a reflexão a respeito da arte feita por dois pensadores, o Leon Tolstói e o Ernst Fischer. Então eu vou começar pelo Leon Tolstói, que é o mais antigo. Tolstói foi um escritor russo que viveu no século XIX. Ele era de uma família muito abastada, muito rica, né? Os pais eram aristocratas, enfim, tinham muito poder político. Mas o Tolstói, ele abriu mão de tudo isso, né? Ele flertava com ideias anarquistas. Ele defendia a ideia da não necessidade de existência do Estado e a não necessidade também de posse de bens materiais por parte dos indivíduos. Para ele, os bens materiais deveriam ser compartilhados em comum, né? Ele, inclusive, numa época, chegou a abrir mão dos direitos autorais da sua obra. Tá? Então ele flertava com essas ideias. Ele não era um anarquista, né, militante e tal, mas ele flertava com essas ideias anarquistas e ele também tinha umas ideias pacifistas, né? Então ele defendia muito a ideia de uma revolução espiritual através de ações pacíficas do indivíduo, enfim. Dizem que Gandhi, depois de ler alguns textos do Tolstói, ele ficou muito impressionado, se deixou influenciar bastante pelas ideias dele. Bom, essa pessoa refletiu sobre arte. E ele reuniu essas reflexões sobre arte num livro chamado O que é Arte? Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1897. E nesse livro, ele vai começar fazendo um questionamento muito importante, muito curioso a respeito da arte. Ele vai escrever assim: em todas as cidades existe um teatro, uma sala de concerto, enfim, um espaço para a produção artística, né? Em todos os jornais existe um espaço para se falar de arte. O Estado e financiadores privados gastam anualmente milhões e milhões em dinheiros para subsidiar a arte. E além disso, a arte ela promove o sacrifício da força de trabalho de centenas e centenas de trabalhadores, e esse sacrifício ele é feito para exaltar o artista e a manifestação da arte, né? Então ele vai começar com esse questionamento. Por que tudo isso? Será que tudo isso é necessário? Qual a utilidade disso, né? E aí ele vai fazer uma crítica contundente à figura do artista. Porque ele fala o seguinte: o artista é aquela pessoa que passa a vida inteira aprimorando o seu fazer técnico, né? O seu fazer artístico através da técnica. E aí ela acaba se tornando uma pessoa obtusa em relação aos assuntos importantes da vida, porque para ele, para o artista, a vida gira em torno de aperfeiçoar cada vez mais e aprimorar cada vez mais esse fazer técnico. E para quê? Para que esse fazer técnico seja exaltado na arte através do sacrifício de centenas e centenas de trabalhadores. Então veja, a partir desses questionamentos, ele vai trilhar o caminho de reflexão sobre arte, porque ele quer saber se isso tudo vale a pena e o porquê disso tudo. Então ele vai, para começar a refletir sobre arte,
pegar aquilo que ele diz que é o senso comum sobre arte, que é o que a maioria das pessoas pensa sobre arte, que é a arte como manifestação da beleza. E ao pegar a arte como manifestação da beleza, ele vai discorrer sobre uma série de pensadores que se debruçaram sobre a temática da beleza e vai dividir esses pensadores em dois grupos. O primeiro grupo é daqueles que defendem que a beleza é a manifestação da perfeição, do absoluto, é algo em si mesma. É a manifestação plena da perfeição, da verdade, do absoluto, né? E é algo em si mesma. Então ele vai colocar nesse grupo pensadores como Hegel, como Schopenhauer, por exemplo. E um segundo grupo que vai pensar a arte como manifestação do prazer, sem nenhum outro objetivo que não ele mesmo. Então a arte seria uma manifestação desse prazer que o indivíduo sente e que não tem nenhum outro objetivo a não ser ele mesmo, né? E aí ele vai colocar nesse grupo de pensadores, por exemplo, Kant. E aí ele vai dizer o seguinte, que o que esses dois grupos de pensadores têm em comum é que eles enxergam a beleza, seja como manifestação da perfeição, seja como manifestação do prazer, como uma coisa em si mesma, uma coisa em si mesmada, né? E aí, se a arte é a manifestação da beleza e a beleza é essa coisa em si mesmada, então a arte também é uma coisa que passa a ser em si mesmada. E aí ele vai refletir sobre essa característica em si mesmada da arte e vai chegar à conclusão que isso distancia a arte da vida cotidiana das pessoas. Porque se a arte é uma coisa que se basta a si mesma, então ela se desvencilha, ela se aparta da vida cotidiana das pessoas, se distanciando da maioria das pessoas. E aí nessa reflexão ele vai dizer o seguinte, que a elite intelectual e política, enfim, se aproveita desse distanciamento da arte e utiliza-se da arte para manter seus privilégios. E aí ele vai dizer que toda essa dinâmica vai trazer uma espécie de confusão, de imprecisão na ideia de arte. Porque se a arte é uma coisa que está distante, as pessoas ficam confusas, né? Vem de uma maneira meio difusa essa questão da arte. E aí ele vai dizer que a elite, então, se aproveitando disso, vai trazer uma ideia muito perigosa, na opinião dele, que é a ideia de uma arte boa e de uma arte ruim. A arte boa seria aquela arte que atende a esses padrões, enfim, e a essas ideias de beleza e de bom. E a arte ruim seria aquela que não atende a esses padrões. E aí ele vai apontar de maneira muito precisa que a arte boa, né, para essas pessoas, então, acabaria sendo a arte europeia e a arte ruim acabaria sendo a arte que não é europeia. Ele chega a citar povos africanos, tá? E aí ele fala o quanto isso é ruim para uma ideia de arte mais ampla, né? Por quê? Porque essa confusão da ideia de arte vai trazer o que o Tolstói vai chamar de as 4 perversões da arte, né? A primeira perversão é isso, é esse desperdício, é esse sacrifício da força de trabalho de centenas e centenas de pessoas para algo totalmente distante da vida delas, né? A segunda perversão da arte é isso, esse distanciamento da vida acabaria fazendo com que a maioria das pessoas visse a arte como um mero divertimento. A terceira perversão é justamente dizer que toda essa confusão também cria uma confusão entre o que é belo e o que é bom. E aí acaba se tornando, fazendo com que aquilo tudo que é belo seja bom, ou só é bom aquilo que é belo, né? E para ele isso é um problema muito sério. E a quarta perversão que ele vai apontar é justamente o quanto a elite se aproveita de toda essa confusão para manter seus privilégios. E ao colocar essas 4 perversões da arte, ele fala, temos que apontar um caminho diferente para o futuro. Porque essa realidade da arte atual, ele está falando da arte russa do século XIX, né?
Mas essa perversão dessa arte atual, ela precisa trilhar um outro caminho, ela precisa apontar para uma outra arte no futuro. E aí ele vai encerrar o livro dizendo que para ele é essa arte do futuro e esse artista do futuro. E ele vai dizer o seguinte, que a arte do futuro é aquela arte que se manifesta na comunhão entre as pessoas. É aquela que serve aos anseios coletivos, aos sentimentos coletivos. E que o artista do futuro é aquele que vai se sustentar com outra atividade que não a arte. E que vai fazer a arte somente como uma atividade de comunhão, como uma atividade de experiência coletiva das pessoas. Ele chega a dizer o seguinte, que o artista do futuro é aquele que vai chegar a achar um absurdo ganhar algum pagamento em função da arte que faz, né? Na verdade, o que ele está exaltando é aquilo que nós hoje em dia chamamos de arte amadora, do artista amador, mas amador no sentido do amar a arte, né? Ele aponta isso como a arte do futuro. Bom, aí tem o Ernst Fischer, né? O Ernst Fischer foi um jornalista, filósofo, escritor austríaco que viveu até 1972. Então ele é um homem da primeira metade do século XX, ele viveu as duas guerras. E ele era marxista e comunista militante. Ele foi membro do Partido Comunista, foi perseguido, enfim. E ele também vai refletir sobre arte e também vai reunir as suas reflexões sobre arte num livro que se chama A Necessidade da Arte. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1959. No primeiro vídeo eu falei que eu achava que era 1954, 1955, mas eu me enganei. Foi em 1959. E o Ernst Fischer vai começar esse livro também fazendo um questionamento muito parecido com o do Tolstói. Ele vai dizer mais ou menos o seguinte, a todo momento as pessoas estão lendo livro, ouvindo músicas, assistindo a filmes, assistindo a peças de teatro, enfim. A todo momento, no mundo inteiro, milhares e milhares de pessoas estão tendo contato com a arte. E por quê? Para quê? Né? E aí ele vai fazer dois apontamentos. Ele vai dizer o seguinte, que as pessoas procuram a arte porque ao viver a experiência artística, ao partilhar a experiência do artista, a pessoa ela vive uma experiência que não é a dela, ou seja, ela amplia a sua experiência de vida num ambiente sem risco. Porque ela está lá, né, fruindo aquela atividade artística, sem correr nenhum risco, e está partilhando de uma experiência de vida que vai para além dela. Então ela acaba sentindo uma sensação de completude, de plenitude maior ao ter contato com a arte. Porque ela deixa de ser só ela mesma e passa a partilhar sentimentos e emoções daquele outro indivíduo ou daqueles outros indivíduos responsáveis pela manifestação da arte. E ao ter essa sensação de completude maior, a pessoa começa a lidar melhor com as desigualdades e com os desequilíbrios da vida. Então, com esses dois apontamentos, ele vai fazer a seguinte questão. Tudo bem, mas será que é só isso? Será que isso justifica a necessidade da arte? Então ele vai começar a reflexão dele sobre arte, para poder chegar a uma resposta. E ele vai fazer a reflexão dele sobre arte partindo da premissa de que arte é trabalho. E para falar sobre arte enquanto trabalho, ele vai usar o conceito de trabalho de Marx, né? Marxista que era. E ele vai usar o conceito de Marx, onde Marx diz o seguinte, que o trabalho é a adaptação dos objetos da natureza aos desejos humanos. Então o trabalho seria uma forma do ser humano adaptar a natureza aos seus próprios anseios. Marx, inclusive, vai dizer que o trabalho está presente em todas as formas sociais do ser humano, de uma maneira ou de outra. Então, a partir dessas ideias sobre trabalho, ele vai colocar a arte. E aí ele vai dizer o seguinte, que antigamente o homem ele só conseguia reproduzir uma experiência já vivida, né? Então, depois de viver a experiência, ele
ou para compartilhar essa experiência com outros, ou para repetir a experiência, ele vai reproduzir essa experiência já vivida. Só com o desenvolvimento do trabalho é que o homem adquire a habilidade de antever, de projetar uma experiência ainda não vivida e mobilizar então os mecanismos e os instrumentos para realizar essa experiência independentemente da natureza. Então veja, ele antevê, ele projeta, ele idealiza uma experiência e mobiliza os mecanismos para que essa experiência se realize. Isso torna ele um pouco mais independente da natureza. E aí o Ernst Fischer vai dizer então que o homem adquire duas naturezas. A que ele já tinha, que é aquela de pertencimento à natureza e, consequentemente, de medo. Então o homem tem uma sensação de pertencer à natureza e, ao mesmo tempo, teme essa natureza. E essa outra que ele desenvolve com o trabalho, que é a sensação de se ver capaz de controlar a natureza e, com isso, se apartar dela. Essas duas naturezas, juntas, para o Ernst Fischer, vão formar a essência da arte. Então a arte seria a manifestação dessas duas naturezas humanas juntas, para que o homem então seja capaz de recriar realidades sociais diferentes da sua. E aí ele vai dizer que essa recriação de realidades sociais através da junção dessas duas naturezas só faz sentido se ela for partilhada coletivamente. Ou seja, a arte só faz sentido dentro de uma experiência de compartilhamento coletivo. Ou seja, dentro de uma experiência de comunhão, né? E aí ele vai terminar o livro dizendo isso, que dentro dessa experiência comunitária, dessa construção coletiva de realidades sociais diferentes, que permitem ao homem a transformação da sua própria realidade, é nisso que reside, então, a necessidade da arte. E aí ele vai encerrar dizendo assim, que com isso a gente consegue perceber que a arte é inerente à humanidade. E enquanto a humanidade existir, a arte vai existir. Bom, a gente percebeu então que esses dois pensadores, eles começam as suas reflexões sobre arte de uma maneira muito semelhante, né? Cada um deles fazendo um questionamento sobre o alcance da arte, né? O Tolstói vai falar a partir da produção artística e o Ernst Fischer vai falar a partir da fruição artística, daquele que frui a arte. Mas os dois vão questionar o grande alcance que a arte tem. Aí eles vão trilhar caminhos diferentes, né? O Tolstói vai por um caminho mais abstrato, ligado à beleza, enfim, aos sentimentos, às emoções, e o Ernst Fischer vai por um caminho mais concreto do trabalho, da atividade humana, da historicidade da atividade humana. Só que lá no final, na conclusão, os dois se aproximam de novo, porque ambos vão concluir que a arte só vale a pena se ela for uma experiência coletiva, uma experiência de comunhão, de construção coletiva, seja de sentimentos, de anseios e de realidades sociais. Certo? Bom, eu podia ficar aqui falando horas e horas sobre o Ernst Fischer, sobre o Tolstói. Na verdade, eu fiz uma síntese muito breve do que eles falam sobre arte. Tá? Inclusive, eu aconselho a leitura dos dois livros, né? O que é a arte e a necessidade da arte. Tá? Não falo mais porque senão o vídeo vai ficar muito comprido e, enfim, muito cansativo. Mas é isso. Na semana que vem a gente vai continuar as nossas reflexões sobre arte, agora com um diálogo entre outros dois pensadores também muito, muito importantes, Nietzsche e Adorno. O que cada um deles pensou sobre arte e como é que a gente consegue fazer os dois dialogarem, tá? Aí na outra semana a gente vai continuar as nossas reflexões sobre arte, mas aí a gente vai sair um pouco do cânone do pensamento do homem branco europeu e vai trabalhar um pouco as reflexões sobre arte de pensadores africanos, de pensadores latino-americanos e de pensadoras mulheres. Que eu ainda não vou dizer quais para deixar em suspense, tá?
Mas é importante a gente fazer esse terceiro vídeo para sair um pouco do lugar comum do pensamento hegemônico, né, do pensamento europeu. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, se inscreve no canal e a gente se encontra então a semana que vem, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.